Bom dia a todos os irmãos. Meu nome é Alexandre Tavares e eu vim aqui mostrar para vocês o entendimento que eu tenho sobre o Apocalipse 13, né? No Apocalipse 13 vai dizer que vai levantar uma besta e que ela tem 7 cabeças e 10 chifres e que uma dessas cabeças vai ser ferida de morte. Então eu quero partir do princípio dessa ferida de morte. Eu posso voltar lá em Daniel depois para explicar um pouco mais, mas agora eu quero partir dessa ferida mortal, dessa chaga, né, que ela foi ferida da espada, né? Então a espada é a palavra. Então essa chaga que ela tinha era uma palavra, né? E os irmãos conseguem ver aí na tela do computador, se referindo ao bug do milênio, que é essa ferida mortal, né? Que eu identifiquei que o computador teve uma ferida mortal, né? Foi gasto bilhões na época, a gente não sentiu o efeito do grande mal que era, né? Essa chaga mortal que tinha nos computadores, porque foi curado, porque do contrário, né, era o final do mundo na época no sentido de financeiro, né, tudo já era ligado à computação. Então eu entendo que o computador é o que sofreu essa ferida mortal, né? Quando a gente continua lendo Apocalipse 13, a gente vai ouvir falar novamente dessa besta, né, da cabeça dessa besta que sofreu uma ferida mortal, sendo feita uma imagem pela besta que se levantou da terra, que tem 2 chifres, né, que fala como um cordeiro e parece um dragão, né? E diz que essa besta que emerge da terra, que é um poder político e um poder religioso, né? Assim como nós vemos aqui, que ela manda fazer uma imagem àquela cabeça da besta que tinha sido ferida de morte e foi curado, né? Então, os irmãos estão vendo que os árabes, né, esse poder político e religioso que se levanta da terra, né, que é do Oriente Médio, manda fazer dessa cabeça que foi ferida de morte uma imagem, e que essa imagem da besta fala, né? Essa imagem também diz o texto, se a gente seguir mais um pouco, que vai matar, né? Vai ser policial, eles vão ser os policiais, eles vão estar nos governos, né? Agora a gente está bem no início disso. E que essa imagem, né? A gente já está tendo os países aí, né? Que estão debatendo a legalidade, né? Sobre a ética de robôs assassinos. Né, a imagem da besta, né, a imagem do computador, né, o computador, a imagem do computador é o robô, né, e diz que essa imagem, né, vai fazer com que todos recebam o sinal, né, que sinal? O sinal do computador, né, todo mundo hoje já consegue comprar e vender com o sinal, né, só que diz que vai ter uma marca na mão e na testa. Então é o próximo passo, irmãos, né? O próximo passo, eu acredito que o próximo passo no mundo agora, já é sabido que o povo árabe está em acordo com o Banco BIS, né, que é o Banco Suíço, que manda na economia do mundo, para eles implementar aí, né, esse dinheiro digital e obrigar a todo mundo, né, comprar, vender só com o sinal, né, que hoje em dia já seduziu a humanidade, né? Aqui na Europa a gente tem o MBWay, que é como se fosse o Pix aí no Brasil, que eu costumo falar que é o João Batista
da marca da besta, sabe? Veio já seduzindo todo mundo, porque agora vem o que realmente vai fazer a obrigatoriedade de comprar e vender. E se a gente for ler mais texto, talvez alguns irmãos podem querer falar outras coisas, mas como eu disse, né, é um sinal, tá aí o sinal, né, o Senhor Jesus, né, ainda agradece a Deus porque oculta aos sábios e revela aos pequeninos, né, então as palavras são bem simples mesmo, assim, o sinal é sinal, né, a marca é marca, né, o número é número, não tem grande mistério, então é um sinal, a imagem que fala é o robô, foi mandado fazer pela Arábia, né, pelo povo do Oriente Médio, que eles detêm o poder político e religioso, né? Se a gente observar, eles, né, até parecem mesmo, né, cordeiros, né? Olha lá em volta. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? Então, eles têm ali a adoração ao Deus deles, né? E a gente sabe também dessa união que está nesse acordo de Abraão hoje, que o problema do acordo de Abraão só é Jesus. No resto tudo eles concordam, né? Com um único Deus, só que o Deus deles não tem filho, né? Eles até acreditam em Jesus, mas que Jesus vai vir aqui e falar, o cristianismo está todo enganado, quem está certo são os muçulmanos. Esse é o Jesus deles que vai vir do céu. Então, quem conhece as Escrituras, eu pretendo que esse vídeo chegue aí a todos, mas quem conhece a Bíblia mais resumidamente já consegue entender, porque todas as denominações, né, em todos os lados, já está se falando que é a tecnologia, né, que vai dominar, que é isso, e é isso mesmo. Só que ninguém faz o cálculo, né? Então, a minha proposta é fazer o cálculo, né, só como confirmação que os irmãos estão corretos, só que tem algumas coisas que eu acho que a gente está se enganando, né? Porque a gente não pode esquecer que o Senhor Jesus falou de um século e uma geração, né? A gente tem que conseguir colocar o nosso entendimento nisso, porque se a gente ficar focado só nos últimos 7 anos, a gente não vai ter a compreensão toda, né? Que um plano ele é elaborado, ele é aos poucos, né? 7 anos é muito pouco tempo para acontecer tantas coisas, né? Tanto é que o próprio Senhor Jesus nos disse que não passaria uma geração, né? E a gente contando a geração como 70 anos, no mínimo 70 anos, né? Quando muito 80, que eu acho que é quando dá essa margem aí para ninguém saber mesmo o dia nem a hora. Mas se a gente, quem conhece a palavra de Deus, né, que estuda, que vem aí há muito tempo procurando, sabe que em cima da humanidade, né, após a destruição, foi determinado 70 gerações, né? E aqueles que estão atentos na palavra de Deus entendem que houve 14 gerações de Abraão a Davi, mais 14 gerações de Davi até a dispersão da Babilônia, e depois mais 14 gerações até o Cristo. Né? Quando a gente soma essas gerações, dão 42 gerações. Né? E vemos essa contagem de 14 em 14 gerações. Quando a gente calcula 14 vezes 70, vai dar 980 anos, exatamente. Né? Então seriam 980 mais 14 gerações. Se calcularmos mais 14 gerações, são mais 980. Se dermos início na contagem no ano 1, essa contagem que fecha 70 gerações, ela dá exatamente 1960. E para quem lê história, que conhece, sabe que o mundo antes de 60 era um e depois de 1960 era outro, ao ponto de que nunca tinha havido alguém antes de 1960 que abrisse uma
uma igreja de adoração a Satanás, e foi nesse ano, né, que foi aberto o primeiro culto a Satanás, né? A gente vê que já estava todo um processo acontecendo aí para vir esse engano, né? Todo que a gente tem hoje aí. Mas o objetivo é mostrar para os irmãos. Alguns podem falar que lá fala que faz fogo descer do céu, né? O QR Code aí, ó, como está aparecendo, não sei se os irmãos conseguem ver bem. O QR Code é uma coisa que é o número do nome, né? Então tem que ter, né, para poder comprar e vender. Eu acredito que já vai ser essa tatuagem quântica, que já tenha as agulhinhas aí, o projeto 0606, que vai ser um QR Code, né, tatuado aí, a marca na testa ou na mão, vai ser invisível, e a gente só vai poder comprar e vender com isso, né, que é do computador, né. Então é o computador, meus irmãos, isso aí não tenham dúvidas, né. Então eu estou mostrando aí para vocês que o computador sofreu uma ferida mortal, só que ela foi curada. Toda a terra se maravilhou diante do computador, né? Um poder político e religioso, né, que se levantou no Oriente Médio, mandou fazer uma imagem que fala, inclusive deu cidadania, né, para esse robô. E eles hoje, se você procurar aí na própria internet, né, policiais em Dubai, na Arábia, né, a gente vê que é isso. A gente já vê eles discutindo sobre robôs assassinos. Tem sinal, né, tem o número do nome e todos os serviços, né, a gente agora interage com eles, né, virtualmente, e cada vez vai ficar pior ao ponto dos funcionários públicos vão se tornar os robôs. Né, tanto o robô físico quanto as inteligências artificiais, que é quem vai dominar o mundo. E quem não quisesse lidar com isso vai estar fora da sociedade. Né? Essa Babilônia, os reis vão implementar. Né? Essa é a besta, né? Que vai receber o poder com 10 reis. Né? Isso depois deles terem destruído a prostituta. Né? Que vai haver uma grande guerra. Né? A gente vê que esse ódio, né, que é colocado por Deus contra a prostituta é muito claro, irmão, sabe? Assim, a gente vê no Oriente Médio, a Rússia, a Coreia do Norte, a própria China, todos eles, né, odeiam a prostituta, os Estados Unidos, aí, a Europa em si e os Estados Unidos, né, os Estados Unidos em si é aquele chifre pequeno que quando se levanta, né, ele derruba 3 reis, foi exatamente o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ele se levantou e derrubou a China, a Itália e a Alemanha, né? E ele passou a ter a televisão, né? Passou a ter olhos como de homem através das câmeras, né? E passou a dominar o mundo todo. Toda tribo, língua e nação recebeu do seu domínio, porque foi implementado o dólar americano, foi quando ele passou a ter poder sobre toda a tribo, língua e nação. E o povo árabe pega o computador que foi ferido de morte, né, através dessa palavra, né, 1999, ele não tinha como essa palavra 2000 feria todo um sistema, né? Então, conhecido por Y2K, era uma questão de espaço de bytes lá, kbytes, né? Tinha lá espaços que eles tinham colocado só a dezena e não a milhar, então esse era o grande problema, que foi gasto bilhões, mas foi resolvido, né? E aí, como eu já disse, sem o sinal ninguém vai comprar e vender. Esse já é um sinal também, né, que antecipa aí o sinal na testa, né? A gente vê que esse sinal aí é na testa. E a gente vê que foi assim evoluindo aos poucos, acredito eu, que até chegar o ponto
de colocarem um implante no homem, né? O homem que é o templo de Deus, uma coisa, né, que não é de Deus, colocada em nós, com a promessa de saúde, com promessa de mais vida, com promessa de sabedoria, né? Em todos os sentidos. A promessa vai ser o comércio, a sabedoria e a beleza, né? Então, é exatamente o que corrompeu o querubim, né? Que foi achado iniquidade nele. Então, os irmãos podem ter a certeza do que eu estou falando, que é o computador. E para comprovar isso, eu vou fazer o cálculo aqui para os irmãos, né? Com o número 6, que é o número do homem, né? Eu já deixei aqui, né? Colocado aqui na parede, mas quero explicar isso aí para os irmãos também, né? O texto diz: aqui a sabedoria, quem tem entendimento, calcule, pois é número do homem. O texto nos manda fazer um cálculo com o número do homem, né? A gente faz o cálculo com o número 1, irmãos. O nosso número base de cálculo é o 1. Né? Então a gente tem o 1, para falar 2 a gente fala mais 1, né? Para falar 3 acrescenta-se mais 1, para falar 4 mais 1, e assim infinitamente. E então, como que o Senhor nos manda fazer o cálculo? Ele nos manda fazer o cálculo com o número do homem, com o número 6. Né? E aí a gente faz essa gematria, não sei como que os irmãos preferem chamar aí, mas a gente vai fazer essa gematria dentro, né, da palavra original, que é o computer, né? E vamos colocar aqui exatamente o que é feito na gematria da forma que o texto bíblico nos manda fazer. Calcular com o número do homem. E quando nós pegamos e fazemos esse cálculo com o número do homem, colocamos a palavra computer e fazemos o cálculo certinho, dá exatamente 666, né? Então o que eu trago para vocês é isso. A cabeça ferida, que tinha uma chaga mortal e foi curada, é o computador. O 666 é o computador. Então, o recado que eu venho trazer para vocês aqui é esse. Aqueles que hoje ganham a sua vida, que depende de computador, sai dela, povo meu. Né? Saiam das grandes cidades, se afastem dessas tecnologias, né? Lembrem-se da mulher de Ló. Esse recado é muito claro. O Senhor Jesus nos disse que vai ser como nos tempos de Ló. Então, para a gente se lembrar da mulher dele que olhou para trás, que colocou o coração em coisas materiais. Então eu venho dizer para vocês, lembrem-se da mulher de Ló. Mas também o Senhor Jesus nos disse que será como nos tempos de Noé. Noé fez uma arca e se preservou. E se você é Laodiceia, se você é Bereano, se você pertence às 2 tribos de Israel, se você é Efraim e é Judá, vamos nos unir, não nos criticar, não tentar disputar quem sabe mais na palavra de Deus, porque as coisas do Senhor estão ocultas. E Ele revela aos pequeninos. Aquele que se diz mestre e sábio não consegue entender a plena revelação. Então, mais uma vez, eu digo para os irmãos, peguem as coisas de vocês, aproveitem o tempo, vende tudo que vocês têm, saiam das grandes cidades, se afastem do computador, porque aqui está provado, 666. E mais uma vez, lembre-se da mulher de Ló, tá bom? Está aqui feito o cálculo, os irmãos, eu acho que conseguem ver, podem copiar, podem fazer aí na sua casa. Eu não quero like, eu não quero curtida, eu não quero nada. Eu quero que você me ouça. Né? Eu quero que vocês entendam o mandamento principal de Deus é ouvir. Ouça,
né? O tempo todo o Senhor só manda ouvir. Porque se ouvir a voz dele, não erra. E eu não estou falando para religião, não estou falando para nenhuma denominação. Eu estou falando para todo aquele que tem o Espírito de Cristo. Esse é de Cristo. Não me interessa a sua denominação. Sabe? Você pode ser de qualquer uma delas. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você busca a santidade, você vai ver a Deus. Só que ouça o Evangelho Eterno. Eu estou aqui na minha casa, escrevendo isso aqui no azulejo da minha cozinha e gravando esse vídeo para você. Só que isso aqui está indo lá no alto céu e está chegando aí na sua casa. Então dê ouvidos. Se o problema era dúvida, está aqui provado para você. Do jeito que está na Bíblia, eu mostrei para você. Uma ferida mortal sendo curada, um poder político e religioso que se levanta e manda fazer uma imagem que fala, que estão fazendo policiais e robôs do exército para dominar o mundo. A Arábia Saudita é bilionária, aqueles árabes, o povo do Oriente Médio, eles vão se unir para dominar o mundo junto com os outros reis, e vai também dar todo o poder para essa besta, que é quem controla já uma grande parte da humanidade. Porque quem controla, se você vai ter empréstimo bancário, é um computador. Quem controla o avião é o computador. Quem controla quase tudo que existe hoje na Terra é o computador. E ele quer controlar você. O computador é o 666. Só que nós estamos aqui hoje envolvidos dentro do computador, mexendo com o computador. Por quê? Porque o Senhor Deus no rei do Egito levantou José, e o Senhor Deus na Babilônia levantou Daniel, para dizer para vocês: sai dela, povo meu. Esta é a hora. Amém? Fique com essa palavra e em breve vai ter novos vídeos para vocês.